BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A prospecção no mercado jurídico desempenha um papel estratégico essencial para o crescimento sustentável dos escritórios de advocacia. Ela consiste em identificar, mapear e se aproximar de potenciais clientes ou parceiros, de forma ética e alinhada às normas da OAB, criando oportunidades de relacionamento e negócios. Em um ambiente altamente competitivo, ela contribui para ampliar a carteira de clientes, fortalecer a marca e garantir diferenciação no mercado. E este é o tema de hoje, aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com meu amigo Leandro Ramos, CEO e estrategista-chefe da Javali. Leandro, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Obrigado, Gabriel, pelo convite, e é uma honra retornar aqui ao BD Law. Cara, a honra é toda nossa, e você sabe que você é um cara muito querido para mim, e eu sempre gosto de conversar com você, porque eu aprendo muito, e são dois nerds falando de livros, né, Leandro, quando a gente se encontra, então é sempre um papo da hora, cara. Que bom. E o tema é muito importante, né, Gabriel? Prospecção é um tema que está vinculado a vendas, e a gente sabe que geração de negócios é um dos principais temas hoje discutido aí entre advogados e advogadas. É isso aí, Leandro. Leandro, indo direto ao tema, na sua visão, o que é a prospecção e como utilizá-la no nosso mercado aí, no nosso mercado jurídico? Essa é uma boa pergunta para a gente iniciar esse bate-papo, né, Gabriel? Porque prospecção, né, remete à ação, né? E eu acho que essa é a grande questão, né? Historicamente, os advogados e escritórios sempre venderam pautados no relacionamento, pautados na boa prestação de serviços, né? Ou seja, se eu presto um bom serviço, muitas vezes o cliente ele acaba retornando ou indicando outros clientes. Isso não tem nenhum problema. Só que a grande questão é que quando a gente depende de indicação ou de relacionamento, a gente acaba não tendo um pipeline, ou seja, um funil comercial muito gerenciável. E aí onde que entra a questão da prospecção, né? Ou seja, eu vou ter intencionalidade no processo comercial. E a gente pode definir prospecção, né, sobretudo no mercado jurídico, que tem questões éticas e regulatórias sobre esse tema, como uma ação coordenada e propositiva para eu buscar estabelecer relacionamentos, para eu buscar construir reputação em determinados públicos de interesse. E com isso, eu ter uma postura mais proativa para atrair clientes para o escritório. Sensacional, Leandro. Leandro, eu queria saber, na sua visão, quais as estratégias de prospecção têm se mostrado mais eficazes para escritórios de diferentes portes. É só ir lá, contratar, fazer uma pesquisinha e fazer um follow-up depois, ou tem algumas outras estratégias que a gente pode utilizar? Certamente passa por isso, Gabriel, mas sim, tem muito mais coisa, né? Porque quando a gente fala em prospecção, o primeiro ponto que a gente tem que entender que um escritório, pelo Código de Ética da OAB, o provimento 205/2021, um escritório não pode fazer captação de clientela, ou seja... E, rapaz, tá falando que nem advogado, hein, Leandro? Então, já tô virando advogado. Perdão. E o advogado, ele não pode montar simplesmente uma lista de clientes, pegar um telefone e sair ligando para esses clientes. Isso é uma prospecção comum em outros mercados, tá? Que fique claro. Isso é prospecção, por definição. Mas isso é prospecção em qualquer mercado, menos no jurídico. No jurídico, como é que são essas ações de prospecção? Primeira coisa é eu definir o público com o qual eu gostaria de fazer negócios, né? Uma vez definido o público, eu posso definir os melhores clientes dentro desse mercado, que é o chamado ICP, Perfil Ideal de Cliente. Depois eu posso entender quem são as empresas que estão dentro desses clientes, que é o chamado de personas. Tudo isso são ações que, se a gente for pensar, são ações estratégicas, são ações que envolvem reflexão e que certamente elas não ferem o Código de Ética da OAB. Eu defini para quem eu gostaria de fazer negócio, né? Eu entender quais são meus expertise e como eu posso compartilhar essa expertise com um determinado público, isso é uma ação de prospecção em uma medida, né? E uma vez feito isso, a gente começa a estabelecer ações de relacionamento com esse público, a gente começa a produzir conteúdo para esses públicos para chamar atenção, e no fim a gente começar a construir consciência de marca, a gente começar a construir relacionamento e por fim, em algum momento, gerar negócio. Então observe
que a prospecção, nesse caso, ela ocorre, mas ela ocorre dentro do código de ética e de uma forma mais, eu vou colocar entre aspas aqui, branda, entende? Diferentemente da gente imaginar montar uma lista e pegar o telefone e sair ligando. Uma outra coisa que a prospecção também pode e deve acontecer, se eu tenho um determinado público qual eu gostaria de fazer negócio, hoje tem ferramentas de jurimetria, por exemplo, que eu posso fazer um estudo prévio, né, desse mercado e entender quais são os principais tipos de processos que estão ocorrendo dentro daquele mercado, quais são as oportunidades jurídicas. Isso é um trabalho prévio de prospecção, né, porque com isso o advogado ou a advogada consegue identificar oportunidades de negócio. Esse é um assunto também muito pouco utilizado, né, a jurimetria para fins de inteligência de negócio. Normalmente o pessoal hoje usa jurimetria para clientes, o que não está errado, muito pelo contrário, mas eu poderia também usar jurimetria para identificar oportunidades de negócio, e isso entra também dentro de uma estratégia de prospecção. É isso aí, Leandro. E, cara, sobre isso, esses são temas muito interessantes, porque tem muito escritório já fazendo isso, né? Sim. E isso é uma excelente estratégia ali, porque você acaba trazendo a solução por meio do produto do próprio cliente, né? Então você pode trazer soluções de negócio mesmo, né? O que é sensacional, ao meu ver. E, Leandro, eu queria saber como que o marketing de conteúdo e a reputação do escritório influenciam diretamente na atração dos novos clientes. Se a gente está dizendo aqui que o advogado não pode, né, fazer uma prospecção ostensiva, né, e ele tem que se posicionar como especialista para determinado público, o marketing de conteúdo ele é fundamental para essa estratégia, porque como é que o advogado vai mostrar expertise? Compartilhando conhecimento. Esse conhecimento vai se dar através de conteúdo via redes sociais, conteúdo via palestras, eventualmente um livro, mas sobretudo no universo digital. E aqui vale fazer uma ressalva, né? Uma coisa é o escritório se posicionar como especialista, outra coisa é o advogado se posicionar como especialista. E o que a gente nota é que o marketing jurídico nos últimos anos cresceu muito com o fortalecimento das marcas institucionais, o que está, por um lado, em linha com uma boa estratégia de marketing jurídico, mas, por outro, é cada vez mais comum e esperado que os advogados também se posicionem. E a produção de conteúdo, né, na esfera pessoal, ela cada vez mais se faz necessária. Por mais que, eventualmente, um escritório tenha, por exemplo, uma página de LinkedIn muito bem atualizada, se o advogado não tiver um perfil pessoal também bem produzido, ele dificilmente vai conseguir projetar sua marca. Então, a estratégia de conteúdo ela é fundamental numa estratégia de prospecção. Por quê? Porque se eu definir claramente qual que é o público que eu gostaria de chamar atenção, se eu estiver produzindo conteúdo para esse público, provavelmente esse público vai ter contato com o meu conteúdo, vai se interessar pelo meu serviço, vai conhecer primeiro esse serviço, se interessar por ele, e daí uma conversa de negócio vai surgir. Então, o conteúdo, ele é peça-chave para a construção de autoridade. Sensacional, Leandro. E, Leandro, eu queria saber que tem uma grande dificuldade aqui, que é definir quais são os indicadores chaves, né, os KPIs, que devem ser usados para medir o sucesso de uma estratégia de prospecção. Tem uma receitinha ou depende? Eu não vou responder como advogado aqui que depende, mas também não acredito que tenha uma receita pronta. Mas vamos lá, tem indicadores aqui que eu posso citar que é importante. A primeira coisa, né, quando eu falo de uma estratégia de prospecção, talvez olhar, né, a depender do estágio que eu estou, definir o tamanho do mercado qual eu gostaria de prospectar ou ainda de ter uma clareza sobre atuação. Então, por exemplo, tem dois indicadores que é o chamado TAM-SAM-SOM, ou seja, o tamanho do mercado endereçável e o tamanho do mercado com o qual eu gostaria de atacar. Esses são indicadores base, né? Porque eventualmente eu posso estar querendo prospectar um mercado que pode ser muito interessante, mas que eventualmente tenha 30 empresas e dessas 30 empresas eu consigo atingir só 5. Então é um mercado que, por mais que possa ser interessante numa medida de termos de faturamento, eventualmente eu tenha dificuldade para atuar. Ainda eu vejo, né, o contrário muitas vezes acontecer com os escritórios. Eles identificam um mercado que tem 180, 200 mil empresas, por exemplo, mas não consegue estabelecer quais dessas 180, 200 mil empresas ele vai atacar. Então esse é o primeiro ponto, eu acho que é definir o tamanho do mercado. Um outro ponto é identificar o tamanho do seu mailing list, ou seja, dentro daquele mercado, quantas dessas empresas estão no seu mail e quantas você já tem relacionamento. Então esse é outro indicador importante. Um outro uma vez que eu já tenho relacionamento, quantos desse público, na verdade, eu estou fazendo reuniões comerciais, quantas dessas reuniões comerciais eu estou transformando em propostas e, por fim, quantas dessas propostas eu estou fechando. Então, com isso,
eu consigo passar por toda uma jornada de um funil comercial básico a partir de um tamanho de mercado. Então, são indicadores básicos, mas que, independente do estágio de maturidade, né, do escritório, em termos comerciais, se você acompanha esses indicadores, você consegue observar uma evolução do trabalho. Sensacional, Leandro. Leandro, eu queria saber aí, para concluir, quais as tendências que você enxerga para o futuro da prospecção no mercado jurídico? Falar de tendências, Gabriel, é difícil, né? Porque é quase um exercício de futurologia, né? Mas, por outro lado, é inescapável a gente, quando está discutindo esse tema, não pensar o que pode vir pela frente, né? O que eu noto é o seguinte, né? Uma tendência que a gente tem que ocorre em outros mercados e aqui no mercado jurídico a gente sempre está um pouco atrás, né? É você cada vez mais ter o cliente percorrendo a jornada compra sozinho, né? Hoje tem vários estudos que mostram que esse cliente ele percorre cerca de 70% da jornada sozinho e ele só vai falar com a empresa quando ele já sabe muito sobre ela, sobre o que ele precisa, tá? Então, esse é um ponto. Então, significa o seguinte, que uma tendência eu preciso ter um bom marketing que apoie todas as minhas ações comerciais. Porque se eu quiser ter um trabalho de prospecção em que eu fico dependente muito da força comercial, dificilmente eu vou conseguir ter bons resultados, porque aí tem um outro dado também de mercado que mostra que 92% dos clientes, dos compradores, eles não querem falar com vendedores. E quando eu digo vendedores, inclusive advogados que vendem. Ou seja, ele quer comprar, mas ele não quer falar com o vendedor. E um outro dado também bem interessante é que quando ele vai falar com o vendedor, ele normalmente tem uma shortlist, ou seja, uma lista curta de 4 a 5 clientes que ele vai fechar. E ele normalmente fecha com um desses aí. Então, o que a gente pode ler desses números? Que a tendência eu tenho que ter um marketing que vai educando o cliente, fazendo ele mover na jornada de compra dele sozinho, e quando ele for falar comigo, eu preciso ter um vendedor aqui, no caso, um advogado, possivelmente, que entenda muito da necessidade dele e que consiga criar conexão e empatia, e ouvir esse cliente, né? Então, esse é um ponto de tendência. Outro ponto de tendência, que eu acredito que é muito presente no mercado jurídico, é cada vez mais os escritórios utilizarem já dados de jurimetria para ir personalizando as suas soluções jurídicas, para identificar oportunidades de mercado e fazer prospecção a partir de dados, e não simplesmente fazer uma prospecção baseada no interesse pessoal de advogados. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Um advogado que no fim acaba sendo um empresário, ele pode e deve ter desejo de atuar em determinados mercados, que ele tem mais afinidade ou ainda que ele acha estratégico. Mas, por outro lado, é fundamental ele confrontar esses seus desejos com dados, né, de oportunidades de negócio. E ferramentas de jurimetria podem trazer insights valiosos. Por fim, eu acho que uma outra tendência que a gente tem para o mercado jurídico, que em outros mercados já ocorre, a gente tem uma especialização maior dos papéis de vendas, né? Hoje a gente fala muito de profissionais de BD nos escritórios, e hoje o profissional de BD que a gente tem na média no mercado são profissionais mais generalistas, que olham para todas as esferas do business development, e isso, por um lado, é normal, mas à medida que os escritórios vão ganhando mais maturidade em vendas, eles precisam especializar melhor esses papéis. Leia-se, ter um profissional de BD que vai montar uma lista de prospecção, ter um profissional de BD que vai qualificar, ter um profissional de BD que vai ajudar o advogado a fazer proposta, ter um profissional de BD que vai olhar para CRM. Evidente que eu estou falando de funções que eventualmente fazem sentido para escritórios grandes, mas acreditem, mesmo em escritórios médios e até menores, essa especialização, acredito eu que ela é um dado de tendência que já começa a ocorrer e que tende a se intensificar nos próximos anos. Sensacional, Leandro. Leandro, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, aprender mais sobre prospecção. Gabriel, eu que agradeço mais uma vez estar aqui presente contigo nesse importante podcast do mercado jurídico. E sim, eu vou deixar aqui meus contatos, né? Para quem quer me seguir nas redes sociais, basta seguir @LeandroHRamos, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, Leandro. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdos sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital.
CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.